Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Celebramos o nosso santo, o Mártir de São Sebastião, e fazemos-lo no âmbito de uma Eucaristia, em que tornamos presente ou fazemos memória da hora maior, que foi a vida de Jesus Cristo, que foi a sua morte e ressurreição. Porque é por referência a este Jesus morto e ressuscitado, que se entende o nosso mártir, que nós o entendemos, foi por ele se apaixonou, e que nos entendemos nós também, no nosso caminhar, uns com os outros, em direção da plenitude da vida. Fazemo-lo agradecidos, continuando a gratidão dos nossos antepassados ao mártir São Sebastião. Fazemo-lo também dando graças a Deus por aquilo que ele foi e vai sendo para nós e para cada um de nós. E fazemo-lo ainda para lhe trazermos as nossas necessidades, as nossas dúvidas, a nossa peste, para que pelo mártir chegue a nossa súplica ao Pai do Céu, para também hoje nos defender e nos libertar desta pandemia que nos determina a vida e faz sofrer. E fazemos-lo também na esperança de que nesta comunhão e sob a intercessão do nosso Santo, também nós devemos sair felizes do tempo que nos aflige. E para celebrarmos com mais verdade estes nossos mistérios, pedimos a Deus que nos perdoe os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, o espírito de fortaleza para que, a exemplo do vosso mártir São Sebastião, aprendamos a obedecer antes a vós e aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. As almas dos justos estão na mão de Deus. Nenhum tormento as atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. A sua saída deste mundo foi considerada uma desgraça e a sua partida do meio de nós um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens, eles sofreram um castigo, mas a sua esperança estava cheia de imortalidade. Depois de leve pena, terão grandes benefícios, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Experimentou-os como ouro no crisol e aceitou-os como sacrifício de holocausto. No tempo da recompensa, hão de resplandecer, correndo como centelhas através da palha. Hão de governar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles eternamente. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que lhe são fiéis permanecerão com ele no amor, pois a graça e a misericórdia são para os seus santos e a sua vida será benéfica para os seus eleitos. Palavra do Senhor. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de
voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-me de todas as angústias. O Senhor fez maravilhas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor fez maravilhas. O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se tiverdes de sofrer pela justiça, sereis felizes. Não tenhais receio dos perseguidores, nem vos perturbeis. Venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder a quem que seja sob a razão da vossa esperança, mas que seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que fazer o mal. Palavra do Senhor.
convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a todos: se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, tem de perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, salvá-la-á. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a arruinar-se a si próprio? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos seus anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Senhor Vigário-Geral da nossa Diocese e ilustre feirense, Senhor Presidente da Câmara Municipal, e nele saúdo as demais autoridades civis, militares e religiosas, Senhor Vigário da Vara e demais sacerdotes, meninas fogaceiras, meus irmãos. Nós celebramos este ano esta festa do mártir envolvidos em duas situações que nos determinam e vêm determinando a nossa vida. Uma pandemia terrível e depois vivemos lá também envolvidos numa caminhada sinodal para a qual nos convidou o nosso Papa Francisco. Uma pandemia esta que a nós, e particularmente a nós, aqui da Vila da Feira, nos traz à memória a recordação daquela que foi a origem desta celebração. A promessa que a comunidade fez ao mártir, a quem pedia a intercessão pelo findar da peste que então graçava. Até por isso é para nós este tempo um tempo ao lado do qual nós não podemos passar. Ninguém pode passar. Também este tempo deixará marcas na nossa história, na história da humanidade. Marcará, sem dúvida, os nossos dias num antes e num depois da pandemia.
Não podemos fugir-lhe como se nada fosse conosco. Bem sei que os tempos são outros, é verdade, mas também sei que os protagonistas são os mesmos. Nós, o nosso santo mártir e o nosso Deus. E também as nossas necessidades. E é destas que havemos de saber partir para aqueles, naturalmente que hoje, de maneira nova, na novidade do tempo, mas sempre, e como então, na consciência ou com a consciência da nossa pobreza, das nossas necessidades para as quais pedimos ajuda, como irmãos e filhos na busca do acolhimento junto do Pai, atentos às exigências de cada hora e pondo ao serviço da comunidade aquelas que são as nossas capacidades, as nossas forças e habilidades. Vamos aprendendo a viver uns com os outros. Depois acontece esta celebração no contexto de um caminho sinodal em que nos encontramos particularmente empenhados por iniciativa do nosso Papa Francisco. Trata-se de uma busca ou de um esforço especial na procura daquela que é a verdade da Igreja. Um caminho na descoberta mais profunda daquele Jesus com quem a Igreja é convidada a identificar-se e na descoberta, sempre cada vez mais implicativa, da vida do homem e dos homens nas quais a Igreja encontra a sua razão de ser. A Igreja, como nos recorda o Santo Padre, não existe para si mesma, existe para os homens e para os homens de todos os tempos. Era neste âmbito que gostava de refletir um pouco convosco e falar no sentido de nos entendermos na situação que vamos vivendo, no caminho sinodal em que estamos. Ajuda-nos especialmente a entender e a entendermos-nos, a situarmos-nos nestes dias que vão sendo os nossos. O Santo Padre convoca a sua Igreja para um particular e especial caminho sinodal, isto é, um caminho que há de concretizar-se num profundo escutarmos-nos uns aos outros, dentro e fora da Igreja. O sentido e o objetivo é descobrir o caminho que todos somos chamados a percorrer em resposta à missão que nos é confiada. O Santo Padre insiste em que todos se pronunciem, se ouçam os de fora, as ovelhas que ainda não estão no redil, todos. Assim, de outubro de 21 a outubro de 23, estará a Igreja particularmente mobilizada para se procurar na mais profunda verdade de si mesma e da sua missão. Retoma nestes e para estes nossos tempos a questão que punha o Papa Paulo VI. Igreja, que dizes de ti mesma? Interrogas como as multidões no tempo de João Batista que havemos de fazer. Trata-se de uma auscultação em que todos somos chamados a pronunciarmos-nos, como diz o Papa, com o objetivo de, na voz do povo, ouvirmos a voz de Deus. O nosso Papa quer ouvir o Espírito que guia e conduz a Igreja que lhe é confiada. O que ele nos diz hoje, no hoje da Igreja que somos, nesta hora particularmente rica e interpelante, neste tempo desafiador, nesta hora verdadeiramente apaixonante, hora que não foi nem vai sendo fácil. De um momento para o outro, do meio das nossas criações e invenções, das nossas grandes realizações e projetos, fomos encostados à nossa fraqueza, à nossa pobreza, à nossa debilidade. Uma pandemia. O mundo inteiro foi atingido.
parou, encostou-se à sua própria impotência. É verdade que somos o que muitas vezes parece, que não somos o que muitas vezes parece que pensamos. E ficamos atónitos, é verdade. Somos fracos, débeis, pobres, limitados e muito limitados. É verdade. Mas também é verdade que não precisamos sequer de um ano para que cá fora estivesse o antídoto, a vacina. Também somos capazes de muito. E também é verdade que durante este tempo nos dissemos e nos vamos dizendo capazes dos maiores sacrifícios pelo bem de todos. Tanta gente e a tantos níveis, o que se viu e o que se não viu, ainda somos capazes de muito, graças a Deus. E experimentamos ou vamos experimentando como todos precisamos de todos. E enquanto houver um infectado, ninguém pode ter descanso. Um grande apelo à comunhão universal nos é feita. Tomar a cruz uns pelos outros, tomando cada um a sua. É por isso este tempo também um tempo de esperança. De muita esperança. De muita confiança no homem e nos homens. Um tempo para sonhar, para criar e inventar novas maneiras de estar e de viver no seio da comunidade que constituímos. Um tempo desafiador. E nada nos poderá tirar esta esperança. Podem surgir perturbações, problemas e dificuldades. Deus é grande. Na força do seu amor, da sua paixão pelo homem que criou à sua imagem e semelhança. Não deixeis que vos roubem a esperança, diz o Papa Francisco numa das suas primeiras encíclicas. Aqui, na capacidade do homem, na nossa capacidade e na força de Deus, na certeza da sua força, está a fonte da nossa alegria e da nossa paz. E é neste meio que tanto o Padre arriscou no caminho que nos propôs. Expôs-se, quer ouvir, quer escutar. Ele acredita no homem e acredita nos homens. E acredita na presença da força do Espírito que nos habita e nos conduz, que nos dá força e nos ensina. Acredita e espera com verdade os novos tempos, o novo céu e a nova terra que os profetas anunciaram, e quer caminhar para eles, na comunhão de uns com os outros. Comunhão nascida do lado de Jesus Cristo por obras do Espírito prometido e enviado. Igreja que somos em tudo o que é e tem, em tudo o que somos e temos, em tudo o que sabe e pode, a Igreja depende desse Jesus. Nasce do seu amor. É o seu corpo e sacramento. Deve manifestá-lo e servi-lo. Deve testemunhá-lo no mundo. Não existe para si, como sublinha o Papa Francisco. Existe na procura de Jesus para o levar aos outros. Aos homens que não o pedem, como outrora os gregos pediram a Filipe: mostrai-nos Jesus. É este Jesus que lhes devemos, a todos os homens. É este Jesus que precisamos anunciar com novo entusiasmo e em linguagem nova para os nossos tempos. É a nova evangelização para a qual nos desafiou o Santo Padre, o São João Paulo II. Jesus que está na origem do ser cristão, como dizia Bento XVI.
No início do ser cristão não está uma decisão ética, isto é, não está uma moral. Também não está uma grande ideia, não está uma grande teoria, não está uma grande filosofia, não. No início do ser cristão está o encontro com uma pessoa, que é Jesus de Nazaré, que dá vida e um novo horizonte à vida e, desta forma, o rumo decisivo. É para ir ao encontro deste Jesus que o Papa Francisco convida todos os cristãos. Convido todo o cristão, em lugar e situação que se encontre, a renovar hoje mesmo o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ou pelo menos a tomar a decisão de se deixar encontrar por Ele, de o procurar dia a dia sem cessar. É este Jesus que devemos procurar ouvindo os homens que o procuram, ainda que inconscientemente. De facto, quando procuram a paz, é Ele que procuram, ainda que não saibam. É Ele que procuram, porque Ele é que é a paz. Quando procuram a verdade, é Ele que procuram, porque Ele é que é a verdade. Quando procuram a conciliação universal, é Ele que procuram, porque é Ele que é, no mistério da sua pessoa, Deus-homem, a reconciliação do homem com Deus e de Deus com o homem. É este Jesus que devemos buscar por uma leitura atenta da sua palavra, à luz da qual havemos de analisar a vida e o mundo, buscar pela celebração em que fazemos memória da sua vida, a celebração eucarística, e por uma vida em saída, na linguagem do Papa, em saída ao encontro do homem que nos espera. É a palavra que se anuncia, é a palavra que se celebra, é a palavra que se vive nesta vida em saída, que é a verdade da palavra que se anuncia, da morte e ressurreição que se celebra. A Igreja que somos é santa e é pecadora. Sendo espaço privilegiado para o encontro com Jesus, ela não é Jesus. Tem de saber viver neste cruzamento do pecado e da graça, que acontece no mistério que é. Só assim poderá entender os homens que são a sua razão de ser. Só assim se pode colocar ao seu lado como fonte de esperança, encontrando-se ela própria no seu próprio pecado, sem medo. Tu sabes, dizia São Pedro a Jesus, tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes muito bem que te neguei, mas também sabes que gosto muito de ti. É a nossa contradição interior. É o cruzamento em que vivemos da traição com a fidelidade, do pecado com a graça. É para fazermos este caminho até Jesus e com Jesus até aos homens que o Papa nos pede paciência e fraternidade, como disse há pouco tempo em Chipre. Paciência diante de novos caminhos e de novas propostas que o Espírito nos há de apresentar. Não temos que ser agressivos, como se as coisas andassem muito devagar, nem lamurientos, com medo da própria mudança. Paciência e fraternidade, uma vida como irmãos, de irmãos que sabem conversar, que sabem pôr-se em causa, que sabem interrogar-se diante das exigências do mundo, que procuram em conversa, em discussão, discernir o que será melhor neste ou naquele tempo. A discussão é boa e é necessária. Quando não há discussão, diz o Santo Padre, quando não se discute é mau sinal. Está tudo morto. Está tudo calado, está tudo morto, está tudo estagnado.
Quer dizer, precisamos de ser pacientes, mas perseverantes, de viver como irmãos, de caminhar de mãos dadas, movidos só pelo amor de Deus, pelo amor que se fez ver em Jesus crucificado e que o Pai deposita nos corações de cada um pelo Espírito Santo. É este amor que necessita, pela verdade de si mesmo, de ter expressão concreta na vida de cada um e de cada comunidade. E nós que havemos de fazer? Perguntará cada um. Cada um procura também, com verdade, a resposta que de si espera a sociedade no lugar que lhe reserva. E que neste exame de consciência, cada um olhe para o modelo que tem de São Sebastião e segui-lo como modelo, tê-lo como modelo para os tempos de hoje. Esta será a maneira mais fecunda de o venerar e de o festejar. Vamos abençoar as nossas fogaças e nelas todos aqueles que se alimentam com elas, que as fizeram e que por elas nos fazem lembrar a gratidão deste povo ao nosso Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que para manifestar a grandeza do vosso amor, encheis de bênção todas as coisas, nós vos pedimos, abençoai estas fogaças, pão que testemunha a fidelidade deste povo e o desejo sincero de ação de graças pelas maravilhas que realizais em seu favor. Concedei que, ao celebrar a memória do mártir São Sebastião, recebamos a abundância do vosso Espírito, para que, ao apreciar dignamente os bens da terra, busquemos os bens do céu e cresçamos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, na solenidade de São Sebastião, que seguiu a Cristo, Rei dos Mártires, e por ele entregou a própria vida, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho, oremos, irmãos. Senhor dos Apóstolos e dos Mártires, ouve-nos. Pelos cristãos das nossas paróquias, para que a vida do mártir São Sebastião
seja para eles um forte apelo à fidelidade no testemunho da fé e da caridade. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Pelos mártires da fé dos nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Pelos homens e mulheres que na vida cotidiana seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos. Dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que tenham junto de si quem os ajude a louvar, a adorar e a bendizer o Senhor, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Por todos os membros desta Assembleia, para que a celebração do mártir São Sebastião nos leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos. Senhor dos mártires e dos mártires, ouve-nos. Por todas as pessoas deste Conselho e pelas que se confiaram à nossa oração, para que a intercessão do mártir São Sebastião as guarde de todos os perigos, as livre de todas as pestes e lhes inunde o coração de paz, oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Pelos cristãos do mundo inteiro, para que, acolhendo os desafios de Cristo e deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, caminhem juntos na busca da paz e da unidade e assim sejam testemunhas da fé e da alegria que nascem do amor de Deus. Oremos, irmãos. Senhor dos apóstolos e dos mártires, ouve-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio do vosso povo suplicante e por intercessão do santo mártir Sebastião, concedei-lhe as graças que vos pede com fé. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que vos apresentamos ao celebrar a memória do vosso mártir São Sebastião e fazei que vos sejamos agradáveis, como foi precioso a vossos olhos o sangue do seu martírio. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. À imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Sebastião, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, os bispos, os presbíteros e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Sebastião e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para o ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. A comunhão dos santos mistérios nos dê, Senhor, a fortaleza de alma que tornou o nosso mártir São Sebastião fiel no vosso serviço e vitorioso no martírio. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu, antes de pedir para vós a bênção do Senhor, ainda diria uma palavra naturalmente breve. Primeiro, para significar que foi com alegria que recebi o convite para vir presidir a esta celebração, a esta festa. Não é a primeira vez que eu cá venho. Vim sempre com gosto e com felicidade por tudo e até porque é aqui e assim que o Bispo se entende convosco, a rezar convosco, a viver convosco as mesmas situações e a pedir convosco ao mesmo Pai a sua bênção. Por isso, não só significo a minha alegria forte, mas também a minha gratidão e o meu agradecimento a vós todos que quisestes estar presentes. E muito obrigado ao Sr. Presidente por estes presentes significativos daquilo que é a vossa festa. Peço por vós ao Senhor, convosco peço ao Senhor, que nos dê a paz que concedeu naquele tempo por intercessão de São Sebastião. E desejo a todos vós uma grande festa. Uma festa que seja ocasião para nos encontrarmos e para nos encontrarmos a nós e em nós nos encontrarmos com Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode ir embora. E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
Missão cumprida.